nós vamos navegando, caminhando aqui por alguns versículos. Esse é o capítulo 6, Paulo está falando a respeito desta libertação que nós tivemos do pecado. Ele está falando sobre livres do pecado pela graça. No versículo 21 do capítulo anterior, é um versículo bem conhecido, que diz que no versículo 20, né? Mas aonde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Outra versão diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E no capítulo 6, Paulo começa com uma pergunta retórica. Ele começa aqui, Paulo está trabalhando o seu discurso, e Paulo era muito apto, tanto nas cartas protrépticas, quanto nas cartas perenéticas. Paulo era bom nisso, né? O que é isso? Paulo era tão bom, quando alguém estava fazendo alguma coisa boa, Paulo sabia elogiar e dizer, isso mesmo, continue, está no caminho certo, vai, não desista, avance. E Paulo também era bom para corrigir, dizendo, camarada, está no caminho errado, se apruma, rapaz, larga a mão disso aí. Como é que vocês debandaram tão rapidamente da graça verdadeira, do evangelho verdadeiro, e foram para o evangelho falso? Então isso é Paulo, né? Então ele, muito eloquente, muito profundo, como diz o apóstolo Pedro, difícil às vezes de compreender o que Paulo escreve, né? Mas Paulo começa o capítulo 6 dizendo, que diremos então? Ele está falando a respeito de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Continuaremos no pecado para que a graça aumente mais ainda? Versículo 2, de modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que já morremos para ele. Então, irmãos, Paulo está combatendo, hoje em dia, isto nos nossos dias é conhecido como a hipergraça. Uma teologia do inferno que tem adentrado muitas e muitas igrejas. E esta hipergraça diz, não, nós estamos vivendo na época da graça, meu querido, minha querida. E falam bonitinho, e falam assim, né? Oh, meus queridinhos, meus amados de Cristo, né? A hipergraça, né? Você é o fofinho de Jesus. Você é o ponto fraco de Jesus. Né? Essa é a hipergraça. Viva do jeito que você quiser. Jesus te ama tanto. Você é o filho amado de Jesus. E se você continuar pecando, a graça vai abundar mais ainda na sua vida. Paulo, espera aí. Que diremos então a respeito disso? Porque aonde abundou o pecado, agora superabunda a graça. Por este fato, agora vamos continuar pecando? Não, de maneira nenhuma. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que nós não estamos imunes ao pecado. Eu estou sujeito a pecar, você está sujeito a pecar. Por isso a vida cristã não é baseada no homem. Se você levar um evangelho baseado no pastor, você vai encontrar erros e falhas e vai se decepcionar. Se a minha vida cristã for baseada na sua vida, você vai falhar, vai pecar e eu vou me decepcionar. Então a nossa vida é pautada em Deus. Nós não estamos isentos, imunes do pecado, mas o verdadeiro cristão não tem uma vida de pecado. O cristão pode pecar, mas ele não tem uma vida de prática do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Eu não posso viver praticando o pecado, embora eu possa falhar. E João, o apóstolo do amor, diz, filhinhos, vocês não podem pecar. Vocês não podem ter uma vida de pecado, mas se por acaso, porventura, por uma desventura, vocês pecarem, vocês têm Jesus Cristo como advogado. Então veja, o contexto todo da igreja primitiva é que o crente não pode viver no pecado. O crente que tem uma vida pautada no pecado não é crente, só crente de casca, só crente de fachada.
O verdadeiro crente não pratica o pecado. O que diremos então? Continuemos no pecado para que a graça abunde mais ainda? Não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Então, irmãos, o pecado deve ser abandonado. Eu preciso abandonar o pecado. É fácil? Não é fácil. A carne, ela quer voltar a ter vez na nossa vida. Paulo diz que o pendor da carne é o pecado. Ele também diz que a carne milita, briga, guerreia, peleja constantemente contra o Espírito. O Espírito quer fazer as coisas de Deus e a carne quer fazer as coisas do mundo. Mas o crente tem que vencer esta batalha. E o crente pode vencer, sabe por quê? Nós não estamos sozinhos na batalha. Jesus disse, é preciso que eu volte para o Pai. Porque se eu não for, se eu não voltar para o Pai, o Espírito Santo que habitará em vocês não poderá descer. Então aquele velho jargão que se apropriou de uma parte do versículo, de um versículo dizendo, a carne é fraca. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Eu peco se eu quiser pecar, porque o Espírito vai estar dizendo, está errado, está indo para o caminho errado, está se metendo em coisa errada, vai pecar, vai desagradar a Deus, vai me entristecer. Então, esta é a vida do cristão, fugir do pecado. Muito mais do que fugir do pecado, o que Jesus disse? Para fugir da aparência, se tem cara de pecado, já nem passa perto. Se tem aparência do pecado, já foge. Nós temos que ser como José, decidido. José havia decidido no seu coração, eu não quero nada além de me tornar aquilo que Deus quer que eu me torne. Vocês acham que a mulher do Potifar era uma mulher qualquer? Era uma mulher bonita, bem cuidada, devia ter tomado um banho, devia ter passado um perfume bem cheiroso, deveria ter colocado uma roupa bem provocante, ela não ia de qualquer jeito atacar o José. Mas José viu o cheiro de pecado e fugiu, correu. É isso que Paulo está dizendo, se a graça de Deus está abundando aí, fuja do pecado. Irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido nesses 47 anos dentro da igreja, se a gente flertar com o pecado, a gente cai. Se a gente começar a querer, não, eu sou bonzão, eu sei até onde eu consigo ir, eu me conheço, eu me garanto, eu sei até onde eu consigo, O diabo não é moleza, não. O diabo tem, só aqui da existência humana, né? A Terra não tem muitos milhões de anos não, né? Vocês sabem, né? Vocês sabem que nós não somos evolucionistas, né? Vocês acreditam em Gênesis de forma literal, né? Que tem 6.000 anos que Deus criou o homem. E o diabo tem 6.000 anos de experiência em enganar. Enganou Eva no lugar perfeito, enganou gente sábia, enganou gente bobinha, enganou gente astuciosa, maliciosa, enganou gente também que era tão inocente. Então, se a gente brincar, se nós brincarmos com o diabo, ele nos derruba. Não brinque com o pecado. Vamos lá para o versículo 15, para a gente adiantar um pouco aqui. Versículo 15 diz assim, então havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Paulo de novo aqui, nas suas perguntas retóricas. Paulo não está divagando, Paulo está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo, agora porque não estou mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, então eu posso pecar? Não, de maneira nenhuma. A hipergraça entra aí, o evangelho de hoje em dia entra na mesma, nada mais é pecado, vocês já perceberam? Nada mais é pecado, irmãos. Nada, absolutamente nada. Os pastores não falam mais sobre pecado. Os pastores não alertam mais sobre o pecado. Os pastores não pregam porque,
assusta o povo, espanta o povo. Não, meu Deus, a igreja está cheia, se eu falar de pecado, não volta mais. Vai para outra. Ontem aqui, enquanto o presbítero Jorge estava pregando, o Espírito Santo me levou numa cena triste. Porque nós não iremos mais ouvir o pastor Fausto chegar aqui e dizer: vinde benditos de meu Pai. Entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu cresci ouvindo isto. Cresci ouvindo o pastor Fausto lendo esse versículo. Todos os sábados nós estávamos juntos na Rádio Manumbi, aqui na Rádio Ágape, todos os dias. Ele iniciava o programa de rádio com esse versículo. Enquanto o presbítero Jorge estava pregando ontem, que por um lado estava alegre, triste por um lado, porque eu fiquei pensando, eu tenho que achar pelo menos uma gravação de um programa de rádio para eternizarmos este versículo na voz do pastor Fausto. Irmãos, nós não estamos brincando de viver aqui nesta terra, irmãos. Isso aqui passa. Semana passada, uma menina aí, artista de uma televisão, 11 anos, infartou e morreu. Ontem eu estava vendo aí um rapaz que começou a fazer sucesso agora na televisão. Rapaz, não, senhor, 61 anos, infartou e morreu de uma hora para outra, caiu morto. Irmãos, esta vida aqui passa num piscar de olhos, irmãos. Mas e a vida eterna? Você não vai entrar no céu do jeito que você acha que deve entrar no céu. Você vai entrar no céu conforme a Bíblia diz que você deve estar para entrar nos céus. É isso que Paulo está falando aqui, irmãos. Havemos de pecar, então? Porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele diz, não, de modo nenhum. Não caia nessa, irmãos. Jesus não veio aqui para abolir a lei, Jesus veio aqui para deixar mais difícil ainda. Quer uma prova? Jesus disse, olha, na lei de Moisés, se você se deitar com uma mulher de uma maneira errada, você está cometendo pecado. Agora estou dizendo que a partir de agora, se você só pensar em se deitar com a mulher, você já cometeu o pecado. Jesus abaixou o nível ou aumentou o nível? Vocês acham que a graça é brincadeira? Vocês acham que a graça é viver de... Vocês acham que a graça é viver de qualquer jeito, do jeito que você acha que é? Que não tem regras, que não tem leis? Não, Deus é amor. Paulo está dizendo de modo nenhum. Vocês estão debaixo da graça, mas ainda existe pecado e vocês não podem cometer pecado. Versículo 16. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Não tem como servir a dois senhores. Não existe nenhuma possibilidade. Jesus disse, se vocês tentarem servir a dois senhores, vocês vão desagradar a um, agradar a outro, se aborrecer do um e se alegrar com o outro. Não tem como servir a dois senhores. E Paulo está dizendo, se vocês se entregarem ao pecado, vocês vão obedecer ao pecado. Agora, se vocês se entregarem à obediência, vocês serão escravos da obediência. Qual que é a diferença? A diferença está no fim. No final da história. O que está dizendo aqui? Vocês, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Irmãos, não tem meio termo não. Ou nós somos escravos do pecado e obedecemos o pecado, ou nós somos escravos de Cristo e obedecemos a Cristo. Não tem como viver com um pé na igreja e um pé no mundo. Não tem como obedecer uma parte a Deus e outra parte ao mundo. E vamos além, não é só o mundo não, a você mesmo. Aqui eu obedeço a Deus, aqui eu faço do jeito que eu quero. Aqui eu acredito que Deus quer assim, aqui eu faço... Deus não se meta nessa área da minha vida.
Tem muita gente que ora e fala: Deus, eu entrego a minha vida, eu entrego o Senhor. Vem, entra e canta bonito, dizendo: oh, Senhor, vem aqui, faz o que quiser, mas não mexa nessa cantinha. Nessa salinha aqui não entra. Aqui estão as minhas sujeiras, aqui estão os meus pecados, aqui estão as minhas práticas errôneas. Então Deus faz o que quiser na minha vida, mas não mexa nisto. Não tem como. Se você tiver uma salinha que Deus não pode mexer, que o Espírito Santo não pode entrar na sua vida, você ainda é escravo do pecado. É séria a coisa. Ser cristão é sério. Lembre-se que nós não estamos falando dessa vida transitória, nós estamos falando em alcançar a salvação. E Jesus disse: aquele que for fiel até o fim, este será salvo. Seguindo, vamos lá, versículo 17. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês viveram para obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. A que foram entregues. Mas graças a Deus que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina. Irmãos, você está obedecendo porque tem medo de ir para o inferno? Tem muita gente na igreja que está na igreja não porque ama de coração obedecer a Deus, mas o medo do inferno é grande. Meu Deus do céu, se eu não for para a igreja, se eu não for para o culto, vai que eu vou para o inferno, então eu vou me garantir, né? Ser cristão, irmãos, não é um peso, não é eu venho falando isso dia após dia, irmãos. Ser cristão não é um fardo, não é um peso, é uma alegria. Abrir mão do pecado não é um peso, é uma alegria. Abrir mão das coisas do mundo não pode ser um peso, deve ser uma alegria. Paulo está dizendo: ainda bem que vocês eram escravos do pecado, mas agora de todo o coração vocês estão obedecendo a Cristo. Será que você já alcançou este patamar? Será que você já alcançou este nível de estar obedecendo a Deus de coração? Obedecendo às doutrinas bíblicas. Paulo está dizendo: eu entreguei doutrinas a vocês. Doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina de Deus, doutrina do Espírito Santo, tem mais de 40 doutrinas na Bíblia. Ele está dizendo: eu entreguei a doutrina a vocês. Agora vocês precisam obedecer de coração. É isso que Paulo está dizendo. Eu convido você a fazer uma reflexão nesta hora. Você está mais por obrigação ou mais de coração? Dizendo: como eu amo estar na casa do Senhor. Davi diz: estar na tua casa vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Senhor, eu quero habitar na tua casa para sempre. Eu quero estar aos teus pés constantemente. Eu quero obedecer a ti. Será que o teu coração já está voltado para as coisas de Deus? Versículo 18. E uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. E daqui eu quero já pular lá para o versículo 22. Porque esse versículo 18 e o versículo 22 nos trazem o mesmo entendimento. O 22 diz assim: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Então, lá em cima, Paulo está dizendo: vocês são servos da justiça. E aqui no 22 ele está dizendo: vocês são servos de Deus. Irmãos, uma coisa que está em desuso na igreja, uma coisa que tem perdido o seu valor, tem perdido a sua importância, o seu significado, e tem destruído muitas teologias de muitas igrejas, que é o senhorio de Cristo. Servo tem um senhor. Servo tem um que manda.
Servo tem um que dá ordem. Paulo está dizendo, vocês são servos da justiça e servos de Deus. E eu quero te dar aqui algumas qualificações a respeito do que é ter Cristo como Senhor verdadeiro na vida. Não adianta dizer o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. O senhorio, primeiro, ele representa a autoridade e o domínio de Cristo na vida do cristão. Então, o senhorio de Cristo significa que ele tem autoridade para dominar a sua vida. É ele quem vai aconselhar, é ele quem vai orientar, é ele quem vai governar as suas ações e as suas decisões. Isto é senhorio. Se Cristo não está fazendo isso na sua vida, ele não é Senhor. Senhorio é reconhecer que Jesus Cristo tem autoridade para dominar a minha vida. É Ele quem governa os meus passos, é Ele quem governa as minhas decisões, é Ele quem governa onde eu vou. O pastor Rubinho e o presbítero Wagner estudaram isso na Escola do Reino. Senhorio de Cristo. Não se ouve mais nas igrejas. Cada um é senhor de si. O evangelho fraco, fajuto, como diria o pastor Fausto, o evangelho marca barbante, lembram desta? O evangelho que não é o evangelho verdadeiro, está dizendo que você é senhor de você mesmo, decida você, escolha você, caminhe você, vá para onde você quiser, mas Paulo está dizendo, vocês são servos de Deus, vocês têm um Senhor na vida de vocês. Senhor significa reconhecer a autoridade de Deus para dominar a minha vida. Segundo ponto, implica em submissão e confiança. Quando eu não submeto ao senhorio de Cristo na minha vida, é porque eu não confio nele. Será que Deus tem o melhor para mim mesmo? Será que a decisão de Deus para mim é melhor do que a minha decisão? Será que o caminho que eu vou trilhar é melhor do que será que o caminho que Deus quer que eu trilhe é melhor do que o caminho que eu vou trilhar? Então, primeiro, reconhecer a autoridade de Deus para dominar a minha vida. Segundo, implica em confiar nas decisões dele para a minha vida. Confiar nesta submissão. Eu vou me submeter a Deus porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Eu vou me submeter a Ele porque eu sei que Ele vai fazer o melhor. Esta é a confiança que nós devemos ter. Se eu confiar, se eu me submeter e deixar que Ele seja Senhor na minha vida, eu tenho plena confiança. Eu vou vencer. Eu vou vencer a crise, eu vou vencer a dificuldade, eu vou vencer a enfermidade, eu vou vencer as astutas ciladas do inimigo, eu vou vencer os dardos inflamados do diabo, eu vou vencer as tribulações, eu vou vencer as noites escuras, eu vou vencer as armadilhas do diabo, eu vou vencer, eu serei vitorioso, porque Ele está comandando a minha vida. Você é servo de si mesmo? É servo do mundo? É servo do diabo? Ou você é servo de Jesus Cristo? Terceiro ponto, faz viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Quais são os ensinamentos que você tem seguido? Quais são os ensinamentos que têm balizado a sua vida? Se Jesus é Senhor, se Ele é mestre, eu sigo os ensinamentos dEle. Infelizmente a gente vê por aí, tem muitas igrejas que estão pregando filosofia. Tem muitas igrejas que estão pregando autoajuda. Tem muitas igrejas que estão misturando tudo. Porque o Evangelho não é mais o suficiente. Se eu pregar só o Evangelho não vai adiantar.
O evangelho já não é o suficiente para o povo está muito evoluído, o povo é muito sábio, o povo está carregado de informação. Não, se nós temos Jesus como Senhor, se Ele tem o senhorio da nossa vida, eu confio na submissão que eu tenho a Ele, eu confio nas ordens que Ele me dá, na condução, na orientação, e eu sei que eu vou viver baseado no que Ele está me ensinando. Para você ser vitorioso, para você se tornar grande, para você se tornar valoroso, não precisa filosofia, não precisa mentoria, não precisa nenhum ensinamento deste mundo. A palavra do Senhor é suficiente na nossa vida. Agora estamos numa onda, irmãos. Grandes igrejas no Brasil já estão dizendo que a Bíblia não é suficiente. O principal do pastor aí dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. E uma discípula dele dizendo: vocês ficam confiando nesse monte de papel aqui, isso aqui não tem valor nenhum. A Bíblia não é suficiente. Os padres estão entrando de sola nos evangélicos dizendo, né? A Bíblia, os crentes, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia. É assim. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia chegou até as nossas mãos e ela tem sido o nosso modelo de vida, de regra, de prática, de fé. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quarto ponto, inspira obediência, amor e dedicação. Se Cristo é Senhor na minha vida, este senhorio vai inspirar em mim obediência, amor e dedicação. Por que você está obedecendo? Da onde vem a sua obediência? De medo de ir para o inferno, como eu falei há pouco? Ou você tem a inspiração dos céus dizendo, ai, que bom é obedecer a Deus. E esta obediência também inspira amor. Você ama Deus verdadeiramente? Você ama as leis de Deus? Você ama o povo de Deus? Você ama a igreja? Você ama o reino de Deus? Você ama o plano de Deus para a sua vida? Veja que o senhorio de Cristo vai inspirar em nós obediência, amor e dedicação, porque quem não ama não se dedica. E a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E as pessoas pensam, se o pastor for relaxado, ele vai ser maldito. Não, todos os crentes. Se você é relaxado para vir para a igreja, se você é relaxado para orar, se você é relaxado para estudar a Bíblia, vai segurando aí, irmãos. Se você é relaxado para os horários de culto, irmãos, é uma lista. Agora, se Cristo é o meu Senhor, lembre-se que nós estamos falando de 2 versículos, que Paulo está dizendo, somos servos da justiça e somos servos de Deus. Então significa que nós temos um Senhor. Servo tem que ter um Senhor. Como você faz as coisas de Deus? Dedicada? Ou vai fazer de qualquer jeito? Do jeito que der tá bom. Vamos empurrando com a barriga. É para Deus mesmo. Irmão, quer ver o bravo? Alguém chegar aqui, irmão, eu não ensaiei, mas é para Deus mesmo, então desce e não canta. Eu não tive tempo de estudar para pregar, então desce e deixa outro que estudou para pregar. Irmãos, se Cristo é Senhor na nossa vida, vai gerar obediência, mas não é uma obediência cega, não, é uma obediência baseada no amor. Eu amo Deus. Eu amo a palavra de Deus, eu amo o que Ele pede de mim. Ele pediu isso, eu vou fazer com toda a dedicação. Eu vou fazer com todo o zelo, eu vou fazer o meu melhor. E outra coisa, irmãos, dentro do nosso melhor, cada um tem o seu melhor. Mas dentro do seu melhor, faça o melhor. Tem gente que não sabe ler, mas tem o seu melhor. Tem gente que é estudado, faz o seu melhor. Tem gente que não tem dinheiro, faz o seu melhor. Tem gente que tem muito dinheiro, faça o seu melhor. Se Cristo é o Senhor, não precisa nem ficar exigindo. A pessoa vem e faz o melhor para Deus. Eu vou tomar um banho, ou minha melhor roupa vou colocar para ir para a igreja,
Vou lá, vou tocar, vou oferecer o meu melhor. Vou cantar, vou oferecer o meu melhor. Vou pregar, vou oferecer o meu melhor. Vou orar pela família, vou fazer o meu melhor. Vou orar pelas ofertas, vou fazer o meu melhor. Se Cristo é Senhor, Ele tem que estar te inspirando. Inspirando a obediência, inspirando o amor, inspirando a dedicação. Segura lá que tem mais ainda. 5º e último ponto. Promove uma vida alinhada aos valores do reino dos céus. Segura que lá vem bronca. O evangelho de hoje em dia, não sei, para lá de 80% do evangelho que a gente vê. Não só o que a gente vê na internet. Não só o que a gente vê. A gente conhece muita gente. Nós conhecemos muita gente. Fazemos parte de conselhos de pastores. Conhecemos as igrejas de dentro e não de fora. Conhecemos a vida das pessoas. A gente está o dia inteiro com pastor, irmãos. É daqui, dali, pastor de pequena igreja, de grande igreja. Pastor que prega na cidade, pastores que pregam no mundo inteiro. Nós estamos com esses pastores o tempo todo. Almoçamos com esses pastores, jantamos com esses pastores, conversamos com esses pastores, trocamos ideias com esses pastores. E a realidade da igreja brasileira, irmãos, é que cada dia mais está pautada nos valores do mundo. Um tempo atrás, o povo do mundo vinha para a igreja para pegar ideia. Vinha para a igreja para roubar os cantores e os músicos da igreja. Gente grande. Elvis Presley, Tina Turner. Aqui no Brasil, Gessé. Quantos músicos que a gente vê tocando aí fora que era de dentro da igreja? Agora é o contrário, a igreja está indo lá fora para trazer coisa para dentro do mundo. Porque os valores do reino, eles acham que não são mais suficientes. Tem que trazer alguma coisa do mundo para agradar o povo. As igrejas são baseadas nos valores mundanos, terrenos, temporários, transitórios, passageiros, e estão esquecendo de se basear nos valores do reino. Quais são os valores do reino? Hoje as mulheres vão para a praia, para a piscina, com roupas indecentes, academias com roupas indecentes, mostrando o corpo, levando homens a pecar. Lembre-se que Jesus falou, se o homem só olhar e desejar, já pecou. Ah, problema do olho. Não, o problema é teu que está estimulando. Valores do mundo. Não tem problema. Hoje nós vemos pessoas roubando na empresa, desviando dinheiro do patrão, desviando máquinas, desviando produtos, e é comum, às vezes, não, eu sou crente, mas todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Valores do mundo. As pessoas estão se corrompendo, e eu louvo a Deus porque lá em casa nós tínhamos uma mãe, que toda a vida ensinou os valores do reino. Eu lembro naquele tempo de adolescente que começam as paquerinhas. A menina vinha bater palma ali no portão, já saía lá a irmã Mariazinha dizendo, fique sabendo, meu filho aqui, ele vai ser pastor, vai ser crente, não vai ficar se envolvendo com qualquer uma não. Aí eu, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Não, você vai ser pastor, você vai ser criado nos valores do reino. Não vou contar só a minha, não, vou contar do Rubinho também, né? Uns jovens começaram a frequentar a igreja aqui. E arrastaram o Rubinho para uma festa. E a irmã Mariazinha descobriu. E ela pegou o carro e foi. Tinha mais de 1000 jovens na festa. E ela entrou lá. Quando ela entrou, começaram a gritar, zombar e vaiar. Ela foi lá, pegou o Rubinho. O Rubinho, não, já sai, vai sair agora. E ela foi caminhando, e demorou uns 5 minutos. E 1000 jovens zombando, gritando e vaiando. E quando ela chegou na porta daquele lugar, ela virou para trás e disse assim, lógico que as pessoas não iam escutar. Mas ela falou para o diabo ouvir, né? Satanás, você pode gritar, pode zombar, pode vaiar, pode fazer o que quiser, mas no meu filho você não vai mexer. Ele vai ser criado nos valores do reino.
Então lá em casa, tudo foi valor do reino. O mundo é assim, o mundo fala assim, o mundo ensina assim, mas é errado. O valor do reino é assim, funciona assim, e vocês vão pertencer ao reino de Deus. E eu louvo a Deus por essa dureza. Eu louvo a Deus por isto. E hoje as igrejas estão pegando os valores do mundo. Pode festa junina dentro da igreja? Ah, mas não é festa junina, mas está todo mundo de camisa xadrez, com a cara pintada fazendo aqui, com chapeuzinho, com acordeão. É festa do quê? Festa de São João dentro da igreja, arrasta os bancos e vamos cantar, e vamos fazer a quadrilha. Sarau dentro das igrejas. Termina o culto, apaga as luzes, tudo, e deixa piscando, e tuxe, e vamos dançar, e vamos lá. Não, mas é para os jovens ir para o mundo. O reino não tem valor? Deixa eu contar uma, eu fui pregar numa cidade. E lá encontrei um pregador amigo meu, como ia voltar, ele ia para a mesma cidade, falou, vou pegar carona. Vamos lá. E já saiu. Eu vi a plaquinha de 80, olhava no velocímetro 120. Falei, está feia. Vai chegar lá, vai pregar o quê? Irmãos, nós temos que seguir o reino. Existe regra no reino, mas não estava seguindo nem a regra do trânsito. Lembre-se que eu estou falando de valores do reino e valores do mundo. E a coisa só foi piorando, irmãos. Ultrapassava em faixa dupla. Daqui a pouco ultrapassou na faixa dupla, o guarda mandou parar. Ih, Jesus, complicou o negócio, né? E o policial chegou lá e falou assim, documentos e carteira de habilitação. E a gente muito inocente, eu nem me liguei, né? Ele pegou um envelopinho assim, deu para o policial, eu vou lá dentro averiguar e já volto. Daqui a pouco voltou o guarda lá com aquele envelopinho e falou, boa viagem. Eu falei, ué, o guarda não vai multar? Não, acho que ele já fez a multa, não sei. E saiu, eu falei, rapaz, eu estou junto com você aqui, quando chegar a multa, vamos dividir, eu ajudo você a pagar. Não, fique tranquilo. E chegou lá e pregou bonito, né? Meu Deus do céu. A placa era de 80, andava 120. Faixa dupla ultrapassava. Daí eu fiquei pensando no envelopinho, falei, miserável, ele deu dinheiro para o guarda. Por isso que eu não quis dividir a multa. Irmãos, pregador que faz movimento, que faz as pessoas chorarem, que faz as pessoas pular. Ah, mas se o pastor Ruth fala, ai meu Deus do céu, é melhor eu falar desse jeito e você sair daqui transformado pela palavra de Deus, do que ter um desse aqui em cima do púlpito, fazendo você pular, virar piruleta, e ele mesmo está com a vida desconcertada, porque não tem os valores do reino. Se Cristo é o Senhor da sua vida, você vive nos valores do reino, não nos valores do mundo. Mas está todo mundo fazendo, mas nós não somos todo mundo. Irmãos, é valor do reino, é valor do reino. É valor do mundo, é valor do mundo. Pastor, mas lá na minha empresa todo mundo desvia, não tem problema nenhum. Vai nessa, vai para o inferno. Nós temos que nos apegar ao valor do reino. O que Paulo está dizendo nos 2 versículos que nós lemos? Agora vocês são servos de Deus. Qual é o seu testemunho diante da sociedade? Lembre-se, senhorio de Cristo é entender a autoridade e o domínio de Cristo, é submissão com confiança, é viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, é andar em obediência, amor e dedicação, é promover uma vida alinhada aos valores do reino. Quais são os valores da sua vida? Eu só dei uma palhinha aqui. Quer que eu fale mais? Eu conheço igrejas aí que o músico toca, depois do culto vai embora dormir na casa da namorada. Dorme os dois no mesmo quarto. Eu conheço músicos que sobem no altar para tocar e vão em casa para usar drogas. Eu conheço pessoas que vão nesses encontros que fazem, que estão lá orando na cabeça antes da turma voltar, né, do encontro, vão orar, e na sexta-noite está batendo tambor. Fazendo os trabalhos.
Não estou falando de fora, não, estou falando de Campo Largo, irmãos. Que igreja que nós queremos? Que evangelho que nós queremos para a nossa vida? Como que você quer se apresentar diante de Deus? Como você quer viver a sua vida cristã? Esse aqui é o que Paulo está dizendo, nós somos livres do pecado. E se tiver cheiro de pecado, não passamos nem perto. Mas estou desconfiado, então fuja. Fuja dessas igrejas, fuja dessas doutrinas, fuja desses pastores, fuja dessa libertinagem que estão anunciando por aí, se renda aos pés do Senhor e tenha certeza que você vai habitar nos céus. Que quando tocar a trombeta você vai subir no arrebatamento, ou se você morrer, você vai morrer tranquilo, porque você sabe que irá se encontrar com Cristo. Vamos ficar em pé neste momento.